Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, do Sistema Fares Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Aula 7, plantas vasculares com flores e frutos, angiospermas. Continuação da aula 6, que também tratava do tema angiosperma. Bom, aqui nós vamos analisar a flor, a estrutura reprodutiva evidente da angiosperma. Essa flor representa o conjunto de folhas especiais, férteis e estéreis. Os elementos férteis são representados por quem? Pelo carpelo, que representa a parte feminina, o sistema reprodutor feminino, e o estame, que representa o sistema reprodutor masculino. O carpelo é formado por estigma, que é essa estrutura aberta, o estilete, que é essa estrutura alongada, dilatada e aberta, aqui o estigma, estilete alongado, e aqui você observa o ovário. E lá dentro observamos os óvulos. Então o carpelo ele tem estigma, estilete, ovário e óvulos. Lembremos que o óvulo fecundado vira semente e o ovário representa então a estrutura precursora do fruto. Quando o óvulo vira semente, a semente então induz o ovário a virar fruto. Então nós temos que lembrar que o óvulo vira semente e o ovário vira fruto. A parede do ovário forma a parede do fruto. Observe então que o estame ele tem um filete, que é a parte afilada, e tem a antera, que é a dilatação. Enquanto dentro do óvulo nós temos a presença do saco embrionário, e dentro desse saco embrionário nós temos a oosfera, que é o gameta feminino, em relação aqui à parte masculina, dentro da antera nós temos o processo de formação dos grãos de pólen. O grão de pólen, dentro dele nós temos a célula que vai gerar o gameta masculino. Funções: proteger as estruturas sexuais e atrair, no caso, animais polinizadores. No caso, essa função de proteção e de atração, proteção das estruturas sexuais e da atração de animais polinizadores, se deve a quem? Se deve às pétalas. Então, eis aqui que nós temos as pétalas. Essas pétalas geralmente são coloridas e as sépalas representam a estrutura de suporte das pétalas. Aqui você observa o receptáculo e aqui embaixo o pedicelo ou pedúnculo. Lembremos que o conjunto de sépalas representa o cálice, o conjunto de pétalas, a corola. Detalhe então que o gineceu, o conjunto de todos os pistilos ou carpelos dessa flor, e o androceu, conjunto de estames. Então, nessa situação, nós temos elementos inférteis ou estéreis, cálice e corola, e os elementos férteis, gineceu e androceu. É claro que você está observando aqui uma flor completa, com os 4 elementos. Lembremos então que as flores nem sempre são completas. Flores monóclinas são flores que têm tanto o gineceu quanto o androceu. Já flores díclinas são aquelas que têm ou estame ou pistilo. Então, flores que têm apenas o sistema reprodutor masculino são chamadas flores estaminadas. Flores que possuem apenas o sistema reprodutor feminino são chamadas flores pistiladas. Então, mais uma vez aqui a nossa flor modelo. Se você tirasse aqui os estames, tivesse apenas essa estrutura no aspecto de um vaso, que é o carpelo, teríamos uma flor, no caso, díclina piscilada. E agora, se você tirasse esse carpelo e deixasse só os estames, teríamos uma flor masculina estaminada. Flor feminina, só com carpelo. Flor masculina, só com estame. Ou estames. Polinização representa a transferência de grãos de pólen de estames para pistilos. Seguida de quê? Seguida de fecundação. Lembremos então que o processo de polinização ele acontece de 2 tipos. Polinização, que é a transferência de grãos de pólen de estames para pistilos. Ela pode ser cruzada, quando acontece entre flores de diferentes plantas, gerando um processo maior de variabilidade genética, ou ela pode ser do tipo autopolinização, entre estames e pistilos de uma mesma flor. Lembremos, meus caros, em relação ao processo de autopolinização, é claro que ele só vai acontecer em flores, no caso, monóclinas, como essa que você está vendo. Só mais um detalhe em relação à estrutura da flor, que a gente observa aqui na imagem. O que vem a ser o perianto? O perianto representa o cálice mais a corola. O cálice representa, então, o conjunto de sépalas e a corola. O conjunto de pétalas juntos formam o perianto. E só um detalhe. Quando o cálice e a corola têm a mesma cor, têm um formato também muito similar, nós temos as chamadas tépalas. Tépalas são quando nós temos pétalas e sépalas muito similares. Em relação à polinização, ela pode acontecer através do vento, anemofilia,
através de pássaros, ornitofilia, através de insetos, entomofilia, através de moluscos, malacolofilia, através de morcegos, quiropterofilia, através de humanos, antropofilia. A gente lembra aí da polinização feita por Mendel nos seus experimentos com ervilhas, lá na genética, pessoal. Aqui você observa um beija-flor e aqui você observa um morcego atuando como agentes polinizadores, no caso, animais, né, polinizadores. Bom, a polinização pode acontecer pelo vento. Quais seriam as características de uma flor anemófila? Essa flor anemófila, ela não tem que atrair o vento. Ela não vai ter que gerar algum atrativo para o vento, que o vento, na verdade, não viria de qualquer forma, né? Então, essa flor, ela tem que ter capacidade de se adaptar às condições de polinização, no caso, associadas a processos evolutivos. Ou seja, ela é produto de mutações e seleções naturais. Então, essa flor não tem que atrair ninguém. Por isso que ela tem uma estrutura pequena. Até porque, se ela atrair, o vento não vem, né? Não tem como atrair vento, na verdade, isso não existe. E aí, né, o que acontece? Nós temos essa flor pequena, pouco atrativa, de certa forma, até, como eu falei para vocês já, não tem nectários e não tem odor. Então, essas três características aqui em vermelho mostram que ela não tem essa capacidade atrativa. Produzem muito pólen, claro. Nós vamos ter um evento por questões aleatórias. Ou seja, nós vamos ter uma flor que vai trabalhar de modo aleatório, ou seja, vai liberar muitos grãos de pólen no ar e o vento vai levar esse grão de pólen, né, de uma flor masculina até uma flor feminina. Então, nós trabalhamos com a probabilidade, então tem que gerar muitos pólens para poder esse pólen se encontrar com essa flor feminina. Estigmas longos e ramificados, para poder coletar, para ter mais chance desse pólen liberado, se encontrar com esse estigma. Aqui como exemplo, o dente de leão, pessoal, que representa uma planta que tem flor anemófila. Flores entomófilas e ornitófilas. Aqui são flores que têm que atrair, no caso, animais. São flores grandes, muito atrativas, muito néctar e com odor ativo. Produzem pouco pólen, claro. Se existe já, de certa forma, o agente animal, já existe, de certa forma, um agente que vai trabalhar de maneira instintiva para poder levar esse grão de pólen da flor masculina até a feminina, não há necessidade de produzir muito pólen, diferentemente da outra flor, anemófila, que trabalha com questões puramente probabilísticas. Nós temos estigmas pequenos e sem ramificação. Já a flor, no caso, polinizada por pássaros, flores quiropterófilas, são grandes, pouco atrativas. Por que pouco atrativa? O que é ser atrativa? Tem a ver com essas flores terem pétalas bastante coloridas, pétalas grandes, pessoal, ou sépalas coloridas, sépalas grandes, que a sépala também pode ser colorida, né? E aí, essa flor não tem. A flor polinizada por insetos e pássaros, ela tem a capacidade atrativa porque esses animais enxergam. Já o morcego não. Então, esse morcego não enxerga, então ele vai ter que, no caso, ser atraído por essa flor através de outros mecanismos, como, no caso, o odor muito ativo, mais ativo do que esse, da flor ornitófila e entomófila. Então ele é guiado, ele é atraído pela flor, pela questão puramente do odor, né? O odor é o principal fator atrativo. Chegando lá, ele vai ter aí a secreção adocicada em grande quantidade também, para ele poder, né, ter um fator atrativo para se aproximar dessa flor. Produzem pouco pólen, pelas mesmas razões da flor ornitófila, e estigmas pequenos sem ramificação. Por quê? Porque existe um agente instintivo que vai levar esse grão de pólen da flor masculina até a feminina. Até o nosso próximo encontro. Até breve.